Acho que nunca na vida eu vi um título de uma coleção que combinasse tanto com o gibi que estava sendo publicado por ela. Eu tô falando aqui de Magneto Testamento, que é da coleção Marvel Essenciais. Foi publicado pela Panini já tem algum tempo. Esse gibi, de fato, é um gibi essencial, que é escrito pelo Greg Pak com arte do Carmine Giandomenico, bonito nome. É um gibi que, apesar do Magneto ter sido criado por uma dupla de judeus, o Stan Lee e o Jack Kirby, a identidade judaica do personagem só se tornaria de verdade algo oficial, algo que de fato faz parte de quem é o personagem, só se tornaria mesmo visível a partir da fase do Chris Claremont. Claro, não podemos negar, Chris Claremont foi o cara que deu a forma que os X-Men têm, todos eles, até hoje, né? Stan Lee, eu sei que me perdoaria por dizer isso, Jack Kirby também. Mas enfim, com o Magneto Testamento, o que os autores dessa obra fazem é contar o passado do Magneto num campo de concentração, porque isso aconteceu. Não vamos discutir a questão da idade do Magneto. Putz, mas como é que um cara que foi para um campo de concentração é aquele tiozão bonito, de cabelos grisalhos, corpo sarado e tal, porque a Marvel tem toda uma explicação pseudocientífica para isso, morreu, ressuscitou, voltou num corpo mais jovem, não importa. A história dele é uma história de uma criança que passou a vida vendo os horrores da guerra num campo de concentração. Ponto. Essa aqui não é uma história de super-herói. Essa aqui não é uma história de heróis e vilões. Essa tampouco é uma história sobre superpoderes. Mas é uma história que mostra como se moldou a personalidade de um personagem que hoje em dia nos quadrinhos da Marvel, ele é muito menos vilão do que foi um dia. Porque a gente começa a entender as sutilezas, a gente começa a entender as camadas, e a gente não tá falando de um cara que tá aí usando superpoderes para tentar dominar o mundo. Não. A gente tá falando de um cara que se enxerga como parte de uma série de minorias que foram perseguidas ao longo da história. Judeu, mutante. Como você bem deve lembrar, X-Men é um gibi sobre preconceito, antes de tudo. Magneto Testamento é uma história incrível, linda e incômoda. Exatamente como a arte deve ser nos dias de hoje, para abrir os nossos olhos para tudo que está acontecendo aí fora. Tem link para comprar aqui na descrição do vídeo.